Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja em nossos corações. Que o Senhor Jesus venha confortar os nossos corações em meio a tanto sofrimento que temos vivenciado enquanto estamos neste mundo de pecado. Após a entrada do pecado, o capítulo 3 de Gênesis apresenta, muito sofrimento tem sido causado já há 6.000 anos de criação deste planeta, como assim mostra a minha palavra de Deus. No capítulo 2, verso 17, Deus ali falando a Adão e Eva que num dia em que comer daquele fruto que Deus tinha proibido, certamente morreria. A morte passou exatamente a toda a geração humana devido à desobediência dos nossos primeiros pais. E a morte foi um plano de Deus para o pecado não se estender. Imagine-se, se desde os primeiros seres humanos criados nesse planeta até o nosso tempo presente, todos que estivessem nascendo e não morressem e vivessem em pecado, imagine como o mundo estaria. Imagine aquelas pessoas que cometeu grandes atrocidades no passado, matou milhões e milhões de pessoas, se elas estivessem vivas ainda, como iria ser? Muitas vezes nós não paramos para raciocinar nas coisas que aconteceu no passado. Muitas coisas que aconteceram no passado servem para nos orientar acerca do presente que devemos viver e o futuro que devemos ter, certo? Muitas vezes fazemos planos, mas Deus é que sabe de cada um deles, não é verdade? Então, a Bíblia apresenta que a morte vai ser o último inimigo a ser vencido. Satanás tem se aproveitado de todas essas situações e feito as pessoas cativas do pecado, por meio do álcool, dos vícios, que tem exatamente adormecido, entorpecido a mente humana, para que assim os seres humanos não venham raciocinar nos apelos diários de Deus em sua vida, para que eles mudem de vida, para que andem no caminho do Senhor, para que eles possam viver não só ele, mas toda a sua casa. Deus não tem prazer na morte do perverso. Ele quer que o perverso se converta do seu mau caminho e viva, como fala Ezequiel capítulo 33, do verso 8 a 11. Deus não tem prazer na morte do perverso, mas ele quer que o perverso se converta do seu mau caminho. Mas o que dizer daqueles que andam nos caminhos de Deus? Salmos capítulo 116, versículo 15 diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Santos são pessoas que é separada do pecado, pessoas que têm andado fielmente nos caminhos do Senhor. Para esses, Deus ele tem guardado, porque no grande dia da sua volta, como fala 1 Tessalonicenses capítulo 4, os mortos em Cristo vão ressuscitar e juntamente com os vivos serão transformados e renovados para viver a eternidade ao lado do Senhor. Aqui nesse salmo apresenta que literalmente a morte dos fiéis, quando se trata aqui da morte dos santos. Os santos são pessoas que não pecam, ou seja, são pecadores por natureza, mas eles têm vivido agora uma vida diferente, uma vida santa ao lado do Senhor Jesus. Ele tem abandonado o pecado. Então, muito embora odeiam o pecado, são totalmente consagrados ao Senhor e, por isso, espirituais ou piedosas aos olhos de Deus. A morte de uma pessoa assim é preciosa, porque os fiéis morrem acreditando nele, acreditando na sua vinda, acreditando no seu poder revivificador, restaurador e redentor. O Senhor nunca esquecerá dos seus fiéis. Mas, Flávio, o que dizer dessas pessoas que têm vivido a sua vida sem estudar a Bíblia, sem ir a uma igreja? Amados, o nosso Senhor Jesus Cristo vai julgar de acordo com a vida delas. Como foi que ela viveu a sua vida, se viveu de uma vida totalmente avulso, agindo de qualquer forma,
certo? Mas o que dizer de uma pessoa que nunca foi à igreja, que nunca estudou a Bíblia, mas vive uma vida de piedade? É uma pessoa que vive princípios bons em sua vida. Eu tenho certeza que Deus não irá julgar e condenar uma pessoa assim. Deus, Ele é amor. E no dia da sua volta, eu tenho certeza que muitas surpresas irão acontecer. Aquelas pessoas que achávamos que não iria se salvar e vai estar salva. Aquelas que imaginávamos que iria estar salva em Cristo por ter uma vida piedosa, vai se perder porque estava com algum pecado acariciado em seu coração e não abandonou. E uma surpresa maravilhosa é você mesmo estar lá no dia da volta de Jesus de pé. Porque a Bíblia fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, vai ser as pessoas que morreram em Cristo, acreditando em Jesus, diferente daqueles que morreram sem Cristo. Vai haver a primeira ressurreição e para os salvos, e para aqueles que vão ser condenados, segunda ressurreição. Então, todos aqueles que vão fazer parte no dia da volta de Jesus, da primeira ressurreição, esses podem ter certeza, estão salvos em Jesus Cristo. Vamos crer e acreditar e confiar que os nossos parentes, eles morreram em Cristo, porque no dia da sua volta vamos poder rever, reencontrar e viver a eternidade ao seu lado. Agora um apelo eu vos faço: viva a partir de hoje dentro dos caminhos de Cristo, para que você mesma, no dia da volta de Jesus, se tiver de dormir no Senhor, durma confiante na breve ressurreição, na breve volta de Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar grandemente, que tenhamos um dia deleitoso na presença do Senhor Jesus. Viva segundo a palavra de Deus, para que você tenha o privilégio de viver a eternidade ao lado do Senhor e poder reencontrar as pessoas, teus parentes, teus entes queridos, que assim já estão dormindo no Senhor, poder reencontrar e viver para sempre em um novo céu e uma nova terra que o Senhor Jesus nos promete. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, e para aqueles que têm perdido seus entes queridos, seus parentes, quero aqui desejar os meus profundos sentimentos, que Deus possa confortar o seu coração e que possamos estar exatamente com a esperança viva em nossos corações da bendita ressurreição, da volta de Jesus, para vivermos para todos sempre ao lado dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe, tenhamos um ótimo dia na presença de Deus, embora muitos passando por momentos dolorosos, corações partidos, mas que Deus venha ser o conforto e o alento de cada um dos seus filhinhos aqui na terra. Obrigado, que Deus venha abençoar, um forte abraço, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Quero entregar a cada filho, a cada filha em tuas mãos. Neste dia muitos estão sofrendo, ó Deus, pela perda do seu ente querido, mas que o Senhor seja o conforto, a esperança e o alento de cada um deles. Sabemos que o Senhor logo irá voltar e que a morte terá o seu fim. Ela vai deixar de existir para todo sempre. Toda dor, todo sofrimento, tudo que o pecado tem causado aqui nesta terra, o Senhor irá colocar um ponto final. E iremos viver a eternidade ao teu lado para todo sempre, e curtindo e desfrutando de uma paz, de alegria e tudo de bom que o Senhor tem e quer proporcionar a cada um dos teus filhos. Perdoa de nossos pecados, guarda-nos de todo mal e de todo perigo, e eu entrego a cada filho em tuas mãos, que o Senhor possa confortar os corações de muitos que têm sofrido neste dia e estão sofrendo a perda do seu ente querido. Obrigado por tudo, ó Pai, esteja com cada um deles, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, como está escrito, que o justo viverá pela fé. Amém?